Abra comigo as vossas Bíblias para nós meditarmos nesse texto bíblico. Amém, querido? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e nós venha, como diz, querido, ouvir esta palavra. Livro de Deuteronômio 21 e o verso 21. Aleluia. Deuteronômio capítulo 21 e o verso 21. Amém? Que nos diz assim um texto bíblico. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti e soube tomar posse. Por outra parte, saiba tomar posse dela, como te falou o Senhor Deus, o Deus Pai, não temas e não te assuste. Por outra parte, eis que o Senhor Deus tem te posto esta terra diante de ti e saiba tomar posse dela, como falou o Senhor aos teus pais, não temas, entendeu, querido, nem te assuste. Aleluia. Esta palavra é uma palavra profética nesta noite. Deus dizendo, por que você está com medo? O medo, ele limita você a adquirir muitas coisas. O medo, ele limita, querido, você avançar. O medo, querido, ele limita, querido, as coisas boas acontecer. Um exemplo, Deus te dá uma revelação, uma direção, ou Deus dá uma clareada na tua mente e diz, olha, vai, eu estou contigo. Mas o medo entra dizendo, será se vai dar certo? Então o medo, ele limita, o medo, ele assusta. Por isso que tem muita gente que não está, como diz, querido, adquirindo as bênçãos de Deus por causa do medo. Então o medo, ele apavora. O medo, querido, ele é uma entidade, um espírito maligno que não deixa as pessoas prosperar. Toda pessoa que ela tem medo, ela não cresce. Toda pessoa, querido, que ela tem pavor, ela não cresce. Toda pessoa assustada, querido, ela não consegue progredir, ela não consegue prosperar. Por quê? Porque o medo domina. Quando a pessoa ela coloca mais o medo do que a fé, aí o que acontece? Ela está, como diz, abrindo as portas da sua vida, abrindo as portas da sua casa, abrindo as portas, querido, do seu dia a dia, para o medo e não para Deus. Então o medo, ele limita. Agora escute esta palavra que Deus fala, como diz, querido, com Moisés. Quando Deus dá, querido, esta mensagem a Moisés, Deus está dizendo isso, tira o medo, porque eu já preparei a terra, e a terra é boa, e a terra mana leite e mel. Agora segure aí, meu irmão, um pouquinho. Vocês acham que Moisés não teve medo? Teve, porque Moisés não sabia nada que iria acontecer lá na frente. Primeira coisa que Moisés pensou, quando Deus colocou, como diz, querido, para ele sair da terra que manava leite e mel. Olha, a primeira coisa, querido, que entrou na vida de Moisés foi o medo. Moisés colocou o quê? Pavor, entendeu? Ele pensou em quê? Ele pensou no caminho, ele conhecia a terra, entendeu, querido? Ele pensou deserto. Deserto tem o quê de noite? Entendeu, querido? Frio. Deserto tem mais o que à noite? Cobra. Sabia que tem cobra? Tem. Existe uma cobra, querido, do deserto que chama-se mamba negra. Esta cobra mamba negra, ela se enfurca ao areião, entendeu, querido? Para se aquecer do frio. Então, quando ela se enfurca ao areião, querido, se enterra ao areião, com uma distância de 300 metros, quando a pessoa pisa, ela já sente essa cobra que está vindo gente. Então, ela já fica atento no ponto de bote, de poder, como diz, querido, jogar o veneno, porque pelas suas, entendeu, querido, antenas, como diz, querido, de perseguição, de distância, ela começa a ver aonde é que estão pisando, e ela vai, como diz, querido, a direção certinha. A mamba negra, ela age assim, e a mamba negra, que quando ela pica uma presa, querido, ela pica alguém, ou ela pica um animal, alguma coisa, 30 segundos a pessoa entra em óbito, 30 segundos o coração da pessoa para, a pessoa entra em óbito. Então Moisés, querido, ele sabia que tinha cobra no deserto. Moisés sabia que ia enfrentar uma jornada muito longa no deserto, uma jornada de deserto que de noite seria muito frio e de dia seria muito quente, porque deserto é assim. Quem já foi da roça do sertão sabe muito bem, quem já andou em areião sabe muito bem. Você anda no areião, quanto mais você pisa, parece que ele está ali puxando para trás, e o areião é quente, o sol de cima bate, aquece o areião, e o areião, como diz, fica quente. Então entenda uma coisa, querido, quem andou em areião sabe muito bem o que é, como diz, deserto. Mas escute uma coisa, Deus nunca prepararia uma caminhada para você se Deus não preparasse, querido, uma grande vitória. Deus nunca te daria uma direção se Deus não preparasse, querido, todo o itinerário que Ele te deu para você seguir, se Ele não te desse proteção. Escute, aleluia, o medo batia em Moisés, mas olha a proteção de Deus. A Bíblia diz que pela noite, quando o povo estava caminhando, Deus mandava uma coluna de fogo que vinha do céu até a terra. Eita, eu quero
quero ver qual é a cobra que fica onde tem fogo. Eu quero ver qual é a serpente, a mamba negra, a cascavel, seja que for, que fica onde tem fogo. Tu não entendeu não? Toque alguém do lado e diga assim: aonde o Espírito Santo chega, as cobras se retiram. Aonde a unção chega, as cobras se afastam. Aonde o Espírito de Deus está, não fica mamba negra, não fica cascavel, não fica saracucu, não fica, querido, cobra nenhuma. E o nome de Jesus é glorificado. Toque alguém do lado e diga assim: Deus vai mandar uma coluna de fogo, rapaz, e vai queimar tudo que não presta no teu caminho e na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então toque alguém e diga assim: tira o medo. Diga para ele: tira o medo. Deus quer te dar bênçãos grandes, mas não deixa o medo atrapalhar. Aleluia, glória a Deus. Então a jornada era longa quando Deus deu a ordem a Moisés. Moisés começa a pensar: deserto. Moisés começa a pensar: cobra, mamba negra, vai morder o povo, muita gente vai morrer no caminho. Ele começa a vir tudo isso no pensamento de Moisés. Por quê? Porque ele era humano. E todo humano, querido, ele pensa: meu Deus, eu vou abrir aquela loja, Senhor, e se não der certo? Meu Deus do céu. Aí vem um e outro que o diabo usa: ai, tu tem muita coragem, hein? É para o quê? Já é te desanimando. Tem mais gente para te desanimar do que para te incentivar. Tem mais gente querendo te puxar para trás do que dizer: vai, Deus é contigo. Medo. O medo, ele limita. Aí você quer fazer uma coisa estrondosa, o medo limita. O medo limita. Confesso que quando eu fui construir essa igreja, eu confesso que era um terreno muito grande. Entendeu, querido? Eu fui construir, eu pensei assim: eu vou pegar, botar umas telhas, só fazer um galpãozão aqui, botar as telhas, faço só esse pedacinho, e o resto aqui tudo fica em estacionamento. Aí uns e outros dizem: é mesmo, né, pastor? Porque misericórdia. Aí de repente Deus pegou e me deu a visão. Deus disse assim: tu vai deixar o medo limitar aquilo que eu tenho para você? Eu não tenho um galpãozinho para você, eu tenho coisas grandes. Aleluia. Toque alguém do lado e diga assim: Deus não tem nada pequeno para você. Deus tem projeto grande, e o nome dele ser glorificado. Não deixa o medo, aleluia, tirar o teu foco de visão. Não deixa o medo tirar, querido, a promessa que Deus tem para a tua vida. Então nessa jornada você vai encontrar, querido, muitas coisas que vai querer te fazer desanimar. Nessa jornada você vai encontrar, querido, muitos obstáculos que vai te fazer desanimar, mas você não pode desanimar. Primeira coisa que Deus chama Moisés no particular. E quando Deus chama Moisés no particular, o que é que Deus faz com Moisés? Deus diz assim: eu tenho que te preparar. Toda pessoa, querido, que ela vai para a guerra, Deus tem um projeto grande na vida dele e na vida dela. Primeira coisa, Deus não pega ele: vai lá, acabou, vai indo que depois eu vejo o que é que eu faço. Não, Deus prepara primeiro. Deus tem um preparamento. Aleluia. Você, o exemplo, tem um sonho de abrir uma loja. Você não vai chegar lá no salão sujo e tudo bagunçado e aí botando roupa. Não. Primeiro você vai preparar o salão. Você vai preparar, você quer aquela vitrina, quer não sei o quê, quer fazer aquela coisa, tudo por quê? Para chamar a atenção. Para chamar a atenção. E Deus, ele não coloca ninguém, querido, para receber uma grande vitória se antes ele não preparar para aquela vitória. Aleluia. Entenda isso aí. Então Deus, ele começa a preparar quem? Moisés. Deus chama Moisés e diz: vem cá, vem aqui. Aí quando Moisés chega no lugar, Deus diz assim: agora tire a sandália dos pés. Eita. Tire a sandália dos pés. Toque alguém do lado e diga assim: dói os pés, dói a mão, dá dor no corpo, mas é para uma grande vitória. Essa prova que tu está passando é porque a vitória é maior do que essa dor, do que esse processo que você está passando. E o nome do Senhor é glorificado. Ai, deixa eu andar a sério. Porque nada vem fácil. Aleluia. Toda vitória tem um processo. Toda vitória tem uma dor. Toda vitória, querido, tem, como diz, querido, uma luta. Nada é fácil. Para você receber uma cura, tem que passar pelo processo da doença. Para você receber uma bênção financeira, tem que passar pelo processo da prova. Não tem para onde correr, tem que passar pelo processo. Mas o que dificulta, querido, e nos deixa, como diz, querido, meio desanimado, é o processo. Porque ninguém quer passar o processo, todo mundo já quer tudo pronto. Você não vê que tem gente que quer tomar tudo que é teu, mas não quer passar o que você passa?
Você vê que tem gente que quer te puxar para trás, mas não quer enfrentar o que você enfrentou na vida. Para você ver. Tem gente que quer tudo fácil, mas não quer passar o que você passou. Ou o que você está passando. Não quer. Só quer te prejudicar, mas não quer enfrentar o que você está enfrentando. Toque alguém do lado e diga assim: é dolorido o deserto, mas lá na frente a vitória vai ser grande. O medo, ele causa isso. Mas olha a preparação de Deus. Tire a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Era deserto. Era deserto. Você está entendendo? Que o lugar, querido, onde tem um santo de Deus, onde tem uma mulher de Deus, onde tem um homem de Deus que ora, a partir do momento que ele está orando, aquele lugar, querido, passa a ser consagrado. Não entendeu, não? O irmão pegou e disse assim: pastor, minha filha vai casar. E agora lá, antigamente era um centro de macumba, e agora fizeram um salão de festa. E eu estou com medo, eu estou querendo desistir. Eu falei assim: a Bíblia diz que onde você colocar a planta dos pés, aquele lugar passa a ser abençoado. Aleluia. Era a moradia do diabo, mas agora vai ser lugar de glória. Vai ser lugar de vitória. Toque alguém do lado e diga assim: não tenha medo. Quem preparou o local, quem preparou o lugar, quem preparou foi Deus. Deus vai te dar o melhor e o nome dele vai ser glorificado. Eu não quero saber se aquela loja passou 300 macumbeiros. Eu quero saber que quando tu botar o pé lá, aonde tinha treva vai ter luz. Eu não quero saber se aquele carro foi do jabuzeiro, foi de quem foi. Mas quando tu entrar dentro daquele carro, a glória vai tomar conta. O que é teu e o inferno não vai levar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem crê, levanta a mão e glorifica Ele. Aleluia. Medo. O medo limita. Aleluia. E o que mais tem é pessoas botando medo em você. Rapaz, tem coragem? Se eu fosse você, eu não ia não, hein? Se Deus me escrevesse e me mostrasse de quando, querido, eu tinha de 13, 14, 15 anos, 16 anos que eu conhecia a Denise. Deus disse assim: olha, Ezequias, vou te mostrar o que é que vai acontecer até teus 50. Tu vai morar dentro da favela, vai passar fome. Depois vão te rejeitar, teus próprios parentes. Depois vão te jogar no calabouço. Depois tu vai morar de favor em cima da casa da tua sogra. Depois tu vai ter 10 crianças. Vai criar 10 filhos. Depois tu vai ter câncer. Entendeu? Depois o que acontece? Tu vai vender doce na rua, vai trabalhar na feira, vai engraxar sapato. Entendeu? Essa vai ser a tua jornada, viu, Ezequias? Vai pedir, como diz, de porta em porta. Eu cheguei a pedir até comida em porta de pessoas para poder, como diz, querido, eu não passar fome com as crianças. Tá? Você vai viver, como diz, humilhação de parentes, você vai viver humilhação de crente, humilhação de ministério. Você vai passar tudo isso. Vocês acham que eu ia dizer assim: ah, não, Deus, quero mais não. Não quero eu servir esse Deus, quero não. Não, Deus. Não, quero não. Toque alguém do lado e diga assim: o processo dói, mas lá na frente a vitória é grande. Entenda que Deus está dizendo comigo e com você. Aleluia. O deserto dói, mas a vitória que está lá na frente, querido, é bem maior do que o deserto que você está passando. Mas agora Deus olha para Moisés, prepara Moisés. Depois que Deus prepara Moisés, diz: o lugar é santo. Deus queima Moisés, tem que queimar. Se não queimar, querido, não consegue. Crente que não é queimado, querido, pelo poder de Deus, ele não fica de pé. Um dia desse o irmão perguntou assim: pastor, por que os leões não comeram Daniel? Falei assim: deixa eu te dizer uma coisa. Leão gosta de picanha assada? Não. Leão gosta de bife acebolado? Não. Todo animal, querido, como leão, onça, esses bichos, eles gostam de carne crua. Aí o que é que o senhor quer dizer? Eu disse: uma vez eu fui no zoológico, foi a única vez que eu fui, tem uns 30 anos. Eu fui, a Dana era pequenininha, tinha 2 aninhos, minha filha. E aí a gente foi, e a gente é nordestino, a gente é acostumado com comida. E aí eu peguei o quê? Comprei um marmitex, coloquei na bolsa, comprei salgadinho lanchinho para eles, que eu sou acostumado, se eu não comer uma comida de dia, pronto, acabou, o mundo se acabou para mim. Então a gente é acostumado com comida. Aí eu estou lá comendo um bife acebolado, eu fiquei perto da jaula do leão, assim, o leão só olhando com a lingona para mim, assim. Com a lingona. Aí eu falei: bicho, ainda com fome. Aí eu peguei, cortei, olhei para um lado para ver se ninguém estava olhando, joguei. Quando joguei, o leão só cheirou assim, continuou olhando para mim. Eu falei: oxente, o bife acebolado, temperado, o leão não quis.
Aí em seguida chegou o rapaz que cuida do zoológico, com uma baciona de alumínio deste tamanho. Quando o leão viu a bacia de alumínio, o leão levantou a bacia de alumínio que o rapaz entrou. O rapaz abriu a jaula, que jogou o primeiro pedaço, nem bateu no chão, o leão já tinha devorado. Falei, oxente, o bife temperado o leão não quis. A carne crua o leão comeu. Aí Deus me deu discernimento. Deus disse, crente que tem um tempero do Espírito Santo, o diabo não toca. Crente que é queimado pelo sol da justiça, o diabo não toca. Agora crente cru, crente que não crê, crente que não dá glória, crente que gosta de pecado, crente carne crua, os leões, o diabo faz a festa. Quem crê levanta a mão e glorifica. Diga, o inferno não tem poder na minha vida, o inferno não tem poder na minha casa. Eu sou queimado pelo sol da justiça, eu sou queimado pelo poder de Deus. Aleluia! Toque alguém do lado e diga assim, se não for queimado pelo poder de Deus, não presta para ficar do meu lado. Se não tiver unção do Espírito Santo, não presta para estar do meu lado. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ai, choube andarás. Eu sinto uma glória neste lugar. Aleluia! Eu sinto que Deus está abrindo porta, Deus está tirando alguém do deserto. Eu sinto que coisas grandes Deus vai fazer. Tem gente que vem de longe, mas Deus está dizendo, quando tu chegar na tua cidade, chegar na tua casa, prepara para a surpresa. Aleluia, aleluia. Deus vai te dar vitória. Tu não vai morrer nesse deserto, tu não vai parar nesse deserto, tu não vai fracassar nesse deserto. Vem surpresa de Deus. Aleluia. Lá em sobre andar sempre. Aleluia. Medo limita as coisas boas a acontecer. Aleluia. O medo limita portas grandes se abrir. Depois que Moisés passou o processo, tira a sandália dos pés, que o lugar é santo, e Deus manda fogo naquele lugar. Moisés sai renovado. Dali para frente, o medo, a dúvida saiu da vida de Moisés. Moisés já vem assim, com a ordem de Deus, vou até Faraó. Aí alguém diz assim, você sabe que Faraó é cruel. Ele disse assim, não tenho medo mais. Porque crente que tem o Espírito de Deus, ele tem a chama do Espírito Santo, ele tem a virtude, ele tem a glória de Deus na sua vida, ele não tem medo de Faraó, ele não tem medo de macumba, ele não tem medo de cobra, ele não tem medo de sapo, ele não tem medo de galinha, ele não tem medo de nada. Aleluia, aleluia. Porque crente que está cheio do Espírito Santo, que ele pode ver o que? Ele está pronto para tudo. Já vi muita gente dizer assim, não, vamos... Eu já falei várias vezes, qualquer problema pode mandar para o pastor, que ele já está capacitado para isso. Não, mas tem que evitar problema para o pastor. Aí depois o problema vira um maior. Entendeu, querido? Aí quando chega no pastor, já chega uma bomba maior. Então é melhor trazer logo que o pastor tinha de meter a cara, já mete, já resolve, acabou e pronto. Entenda isso aí. Porque quem tem coragem não tem que ter medo. Ai meu Deus, ai. Não. Toque alguém do lado e diga assim, o medo não vai tirar a promessa de Deus da tua vida. Aí Moisés pega, já vai lá e diz assim, é o seguinte, Faraó, tem um processo aí, nós precisamos dele, tu vai ter que liberar o povo aí, porque o povo tem que ir adorar a Deus e tem que ir embora daqui. Aí Faraó diz assim, quem é tu para vir me dar ordem? Não, eu só estou trazendo uma mensagem de Deus. E para tu saber que Deus é Deus, joga a vara. Quando Moisés joga a vara se transforma numa serpente. Aí Faraó cai na risada. Olha aí, olha como o diabo é afrontador. O diabo conhece quando você está com medo. O diabo conhece, por isso que o diabo afronta, dizendo, não vai dar certo, a porta não vai abrir. Por quê? Porque ele viu lá atrás que você estava com medo, mesmo que você disse, não, eu tenho coragem, eita, eu vou. Mas o diabo sabe que tem algo dentro de você, todos nós temos uma marca, sabia? Que o diabo conhece. Tem gente que tem uma marca do medo, tem gente que tem uma marca, querido, de altura. O diabo sabe. Tem gente que não aguenta ficar muito alto num lugar que dá pavor nele, dá não sei o quê. Entendeu, querido? Tem gente que tem uma marca, querido, do escuro, só dorme se tiver uma luzinha acesa e não sei o quê. Tudo isso é medo.
E o diabo, como diz, mesmo que tu tenta se libertar, estou liberto, eu dormi no escuro, não sei o quê. Aí o diabo, querido, entendeu, querido, vai colocar medo. Você abre o olho e você vai ver caveira em cima da tua cara. Por quê? Para te botar medo, para tu voltar a acender a luz. Por quê? Porque o diabo sabe quando é o ponto fraco de cada um. Porque ele te acompanha dia a dia. Está no livro de Jó, capítulo 2, e o verso 2, 3 e 4. Onde é que tu vem, Satanás? De rodear a terra. Fazer o quê? Passear por ela. Olha lá, ó. O diabo observa tudo. Da mesma forma que Deus vê tudo, o diabo também está de longe, só olhando para ver. Entendeu, querido? Qual é o teu ponto fraco para poder, como diz, querido, te colocar limite e querer te prejudicar. Então, o diabo sabia qual era o ponto fraco de quem? De Moisés. O medo. Então, Moisés, ele vai lá, como diz, entendeu? Quando ele coloca a vara, que transforma numa serpente, Faraó ri da cara de Moisés. Chama lá para mim, Janise e Jambres. Chama lá, Janise e Jambres para mim. Quem é eles? Moisés, quem é? Calma que tu vai ver. Com pouco hora chegam os bruxos de Faraó. O nome deles era Janise e Jambres. Chega, quando colocou o bruxo de Faraó, chegou que viu aquela serpentona no chão, eles começaram a rir um com o outro. Moisés. Espera aí. Pegou lá um cabo de vassoura também. Joga no chão. Quando jogou no chão, a serpente do bruxo também, como diz querido, virou igual. Tá vendo? Que você não tem que deixar se enganar. Por isso que a Bíblia diz, cuidado que surgirão muitos falsos profetas. Muitos que dizem Senhor, Senhor, cuidado. Muitos que fazem e acontece isso. Cuidado, entendeu, querido? Que os bruxos de Faraó faziam isso também. Olha lá, Moisés diz, e agora? Meu Deus, e agora o medo volta de novo em Moisés. Meu Deus, aí Arão do lado, calma Moisés, calma, pega a direção de Deus. Pega a direção de Deus. Aí Deus disse assim, deixa comigo, Moisés, espera aí. As trevas nunca foi mais do que eu. As trevas nunca foi mais do que o meu poder. Deus falando com Moisés. As trevas nunca prevaleceu. Fica tranquilo, Moisés. Fica em paz. Aí Deus só dá uma olhada para a serpente, que era a vara de Moisés. Quando Deus dá uma olhada, a serpente vira. E vai de encontro, como diz, querido, a serpente de Faraó. E agora, como diz, querido, a serpente de Moisés começa a engolir a serpente de Faraó. Toque alguém do lado, diga, o inferno pode até se levantar, mas o nosso Deus vai passar por cima do teu inimigo, vai passar por cima do inferno, vai passar por cima das cobras, vai passar por cima de quem está se levantando, quem está dizendo que vai te prodigar, Deus vai passar por cima deles, e Deus vai te dar vitória, e o nome dele vai ser glorificado. Só toque alguém e diga, não deixe o medo te parar. Aleluia. Aí acabou a risada de Faraó, que zombava. Quando viu a cobra, a vara de Moisés engolindo a cobra, a serpente dele, ele ficou tenso. O negócio é mais sério do que eu pensava. Tem gente que está pensando que tu não tem Deus. Tem gente que está pensando que tu não tem um dono, zombando, brincando, criticando. Cadê teu Deus? Cadê crentinha? Um dia desse, deixa eu ver se ela está aqui. Aleluia. Um dia desse, sua irmã desceu aí, o marido deixou ela aí. A mulher com muita delicadeza, para o esposo, tchau meu amor, Deus abençoe, ele deixou ela bem na porta da igreja, tchau. Eu estava encostando para descer. Quando eu estava encostando, eu desci, encostei a porta aqui para fechar a caminhonete. O carro dele estava assim. Ela disse, tchau, meu amor. Ele deixou ela aí. Ele não é crente. Entendeu? Ele olhou lá da porta e gritou, vai, sua crente. Eu vou desligar aqui. O esposo falou isso para a esposa ali. Sua crente. E falou aquilo. Entendeu? Aí ela baixou a cabeça, que eu estava fechando a caminhonete. E entrou as lágrimas descendo. Falei, fique em paz, irmã. Falei para ela ali, suba, vai com fica tranquilo. Não tem um mês. Hoje pela manhã trouxeram ele para me orar. Andando desse jeito. Falei, o que foi, meu irmão? Deu câncer no rabo quente. Do marido. Ele gritou lá na porta lá para a esposa. Sua crente, falou aquele negócio lá. Crente do rabo quente, falou lá. Ela desceu com as lágrimas nos olhos. Falei, fique em paz. Aí hoje cedo aqui, de manhã, um homem já entra aqui, de pijama. E o que foi, irmã? Aí eu olhei para ela, o que foi? Aí eu pensei, é hernia de disco, alguma coisa, né? Que o homem veio travado. Não, pastor.
Fomos um médico, o médico descobriu que esse homem está com câncer agressivo no intestino, agora saiu para fora e está uma bola desse tamanho. Aí eu olhei para ele, uai, tu não disse que ela é crente? Toque alguém lá e diga assim, você tem um dono, cuidado. Ai de quem tocar em você, hein? Tem gente que vai te trazer prejuízo, o inimigo vai ter prejuízo primeiro. Tem gente que vai te passar para trás, o inferno vai ficar para trás primeiro. Tem gente que está pensando que tu não tem um dono, não tem um Deus, o teu inimigo vai ficar envergonhado e Deus vai te dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a mão e diga assim, Faraó não vai tomar o que é meu, Faraó não vai levar o que é meu, Faraó não vai tomar nada que Deus me deu e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Aleluia, 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 aleluia. Moisés se retira e já começa a preparar o povo. Prepara aí que nós vamos sair fora daqui. Prepara que nós vamos sair fora. O povo, para onde nós vamos? Para uma terra que manda leite e mel. Para onde? Para uma terra que manda leite e mel. Onde é essa terra? Depois do Jordão. Depois do Mar Vermelho. Depois lá do mar. E como é que nós vamos passar? Não importa quando nós vamos passar. Se nós não passar em terra, Deus pega nós com os anjos e sai voando, mas nós vamos passar. Fica tranquilo. Depois que Moisés viu a glória de Deus na afronta de Faraó com ele, Moisés tomou força e fé. Toque alguém do lado e diga assim, Deus vai trazer uma virada na tua vida, só para você tomar força e fé. Eita, tem gente que precisa de uma injeção de Deus, tem gente que precisa que Deus dê a causa dele, tem gente que precisa que Deus abra a porta, para ele poder tomar atitude, tomar posição e ter coragem. Deus está dizendo, eu vou abrir a porta, eu vou dar a causa, eu vou dar o milagre, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê? Você crê? O que é que ele tem, irmã? Esse menino tem o quê? O que é que ele tem? Esse menino tem quantos anos? 10 anos. 10 anos. No filme o menino não, tá? Nós viemos para lá de Araçatuba. Vocês vieram de Araçatuba. Para lá de Araçatuba. Para lá de Araçatuba. Tá? A irmã é o que dele? Ele é meu neto. Seu neto. Ela é a mãe? É. Seu filho? É. Entendeu? E ele tem 10 anos. 10 anos. 10 anos de idade. A irmã não está sendo filmada, só eu. Pode ficar tranquilo, só a sua voz. Entendeu? Já para não aparecer, pode ficar tranquilo. Tá? Não tem problema não, tá? Ela falou para mim que, ele sabe? Não? Sabe não? Aleluia, nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar. Amém? Aleluia. Amém, amém. A mãe já fez assim, eu já entendi. Fique tranquilo, a criança não sabe, amém. Glória a Deus, não tem problema. Mas nós vamos orar para Deus repreender isso aí e essas dores acabar esse mal, tá bom? Tá? Você crê, filho, no milagre? Crê? A irmã crê também? Crê? A irmã crê no milagre? Pega o óleo, unge esse menino para mim. Pastor Wagner, pega o óleo de unção ali, unge essa criança para mim, Pastor Wagner. Eu quero o Pastor Wagner. Aleluia, unge ali para mim. Unge as pernas desse menino, unge os braços desse menino e unge a cabeça desse menino. Porque na Santa Ceia Deus faz milagre também. Aleluia. Na Santa Ceia Jesus cura. Aleluia. Aleluia. Ele está com muitas dores no braço. Aleluia. Só unge, não mexe o braço dele, não. Só passa a mão sobre os braços dele. Aleluia. Sobre a cabeça dele, nas pernas dele. Eu profetizo que todo espírito maligno na vida desta criança desapareça agora. E nem o mal ficará de pé, nem uma fúria do diabo vai ficar de pé. E eu determino a cura desta criança agora. Deus, tu és o Deus de milagre, e eu quero ver esta criança neste altar com a mãe, testemunhando, cantando, contando o hino da vitória. E eu profetizo, Deus, que a bênção do Senhor está liberada sobre esta criança. Entra nos ossos desta criança agora, Deus. Entra na medula desta criança agora, Deus. Entra na pele, entra no pulmão desta criança agora, Deus.
e eu profetizo a cura desta criança, em nome de Jesus. Sai todo mal agora, sai toda enfermidade agora. Deus, tu trouxeste essa família de Araçatuba, para lá de Araçatuba aqui para receber o milagre, e eu profetizo agora a cura, 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 a cura desta criança agora, e o nome de Jesus será glorificado. Sai todo mal agora, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palma para Jesus. Não Então, filma ele, só não filma ele. Ele veio da Suíça, é isso? Isso. Sim. E Pode falar. Estou hoje com a minha mulher aqui e o pai dela que está passando por um tratamento muito difícil e gostaria que todo mundo orasse para ele. É um momento muito delicado, mas ele vai sarar com a força de Deus. Meu português não está muito bem, mas acho que deu para entender, né? Vocês estão vendo isso? Eles vieram da Suíça para receber um milagre aqui na Belém do Pará. Olha isso aqui. Aleluia. Quem é que está com problema? O pai ou é a moça? É o pai da minha mulher. Vem cá. Traz ele para mim aqui. Vem cá. Traga seu pai aqui, menina. Ele falou para mim aqui, pega o microfone aí, pode pegar. Aleluia. Ele falou para mim, eu vim da Suíça, eu vim buscar um milagre para o pai da minha mulher. Aleluia. Olha aí, ó. Aleluia. Para você ver. Aleluia. Pega o óleo de unção e unge as costas desse homem para mim. Quem crê que Jesus vai curar ele? Unge as costas dele. Pode ungir. Aleluia. Não precisa tirar não. Só levanta. Aleluia. Só levanta isso. Entendeu? E toca nas costas dele. Toca nas costas dele. Toca nas costas dele. Aleluia. Toca na barriga dele. Toca, pastor. Toca. Tem medo não. Não põe medo para atrapalhar não. Aleluia. Eu profetizo agora. Eu profetizo a cura agora. Eles vieram da Suíça, Deus. Aleluia. Filma só de lateral. Não deixa filmar o rosto, não. Eu vim, como diz o Senhor, o teu servo aqui para recebendo uma vitória. E eles vieram da Suíça receber um milagre aqui hoje. Deus, eu profetizo agora que a cura desse homem vai ser determinada aqui agora, Pai. E toda seta, toda obra do inferno contra a vida dele cai por terra. Câncer que está no pulmão deste homem, que Deus me revela agora. Eu estou vendo um câncer no pulmão dele, é nos 2 pulmões. O Senhor está dizendo, eu vou quebrar toda maldição hoje. Eu vou quebrar toda maldição hoje. Eu vou quebrar toda feitiçaria, todo trabalho feito, cai por terra agora. E eu determino a vitória sobre a vida deste homem. E a vitória dele é a minha vitória. Sai agora, enfermidade. Em nome de Jesus, aleluia. Quem crê que Jesus está aqui? Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Deus lhe abençoe. Aleluia. O senhor crê no milagre? Sim, creio no milagre. O senhor crê no milagre? Creio no milagre. Eles vieram da Suíça. O senhor crê no milagre? Sim. Aleluia. Eu via 2 mãos colocando a mão nas suas costas. Aleluia. E o Senhor disse assim para mim, ó, eu estou visitando os pulmões dele. O Senhor crê no milagre? Ele sabe? Deus está perguntando para ele se ele sabe do problema. Sabe? Porque Deus está mostrando, se ele não souber, eu fico quieto. Mas Deus está mostrando que os pulmões dele contaminados pelo câncer. Aleluia. E o Senhor lhe trouxe aqui para lhe curar. Aleluia. Para lhe dar um milagre. Pode aguardar a surpresa que você vai ter. Eu vou encontrar vocês nesse altar, cantando o hino da vitória e o nome de Jesus sendo glorificado. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Ele tinha câncer no pulmão. A gente descobriu agora em janeiro. Ele descobriu em janeiro desse ano. Estava com câncer no pulmão. Aleluia. Mas Jesus chegou primeiro, pode aguardar. Eu estou vendo esse homem voltar ao peso que era. Eu estou vendo esse homem, como diz, forte. Só que eu estou vendo, como diz ele, forte. Entendeu, querida? Aleluia.
E Deus dando, como diz, querido, algo na mão dele, que é o que ele mais gosta de fazer. E o Senhor está dizendo assim, prepara. Entendeu, querido? Que tu vai voltar todas as tuas atividades que você gostava, que gosta de fazer. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Uma salva de palma para Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Jesus está aqui, rapaz. Jesus, ele cura. Olha aí. Aleluia. Para você ver. Aleluia. Vem lá do interior de São Paulo, Araçatuba. Para lá de Araçatuba, veio da Suíça. Para você ver. Irmão, por quê? Porque o Brasil e fora do Brasil me assiste e vê sinceridade. Nós nunca cobramos milagre de ninguém. Essa madrugada eu estava orando e eu vi a igreja, não era aqui, provavelmente deve ser a nova, e eu vi aquele mundaré de gente dentro e aquela filona, aquele mundaré de gente lá de fora querendo entrar e não conseguia, que o templo ficava pequeno. Eu disse, Deus, o que é isso? Deus disse assim, eu estou preparando um tempo novo. Porque o meu evangelho da verdade está sendo pregado. E o povo está abrindo o olho, o povo está abrindo a mente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode aguardar, pode se levantar, Faraó. Não vai parar a obra de Deus. Porque quem está no controle é Deus. E o nome dele é glorificado. Você crê? Você crê? Toque alguém e diga assim, não deixa o medo. Não deixa o medo tirar a bênção de Deus da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Faraó, depois que ele afronta Moisés, ele se revolta. Porque o diabo fica assim. Enquanto ele está te afrontando, ele está revoltado, querendo te destruir. Mas a Bíblia diz que depois que Moisés recebe uma injeção de ânimo de Deus, Moisés criou coragem demais. Moisés disse, prepara todo mundo, vamos embora. Prepara todo mundo, vamos lá, vamos andar, vamos embora, vamos andar, aleluia, vamos embora. Aí Moisés começa a andar, o sol bate, aí um já começa. Pior coisa que tem é andar com criticador. Pior coisa que tem é andar com murmurador. Deus está dizendo, eu vou dar vitória. Será? Vocês sabem quem é? Aleluia. O primo do Serasa é um demônio chamado Será. Deus está dizendo, eu vou limpar o nome. Aí o demônio do Será entra, será? Deus está dizendo, eu vou dar vitória. Será? Eu vou te dar vitória, eu vou tirar o teu nome de lá, vou te dar isso, vou te dar... Aí o capeta entra usando, como diz alguém, dizendo, será? Para você ver. O será é dúvida. Entenda isso aí. E agora Moisés começa a andar, e quando ele começa a andar, o que acontece? O sol bate. Quando o sol bate, aí o povo diz assim, já começa a dizer assim, nos tirasse de lá para vir morrer aqui no deserto? Já começou a murmuração. Moisés, calma, gente. Calma. Moisés, estamos com sede, olha o sol, areão, deserto. Aí Moisés olha para cima, Deus, tem de misericórdia. O primeiro milagre de Deus, uma nuvem no formato de uma mão. Fique em paz, vai andando, ninguém vai morrer no deserto não. Estou contigo, Moisés, tranquilo. O povo olha, vê aquela nuvem do formato de uma mão, olhando para cima. Aí ali já era o sinal que Deus estava com o povo. Aí Moisés diz assim, Deus, o povo está com sede. Aí Deus disse assim, Moisés, vai lá na rocha, toca nela. Quando Moisés toca, deserto, aonde não tem água, só deserto, começa a aparecer água cristalina para beber. Toque alguém do lado, diga assim, o processo dói, mas Deus não vai te deixar morrer nele. Aleluia. O processo dói, mas você não vai morrer nesse processo. Fica tranquilo. Aleluia. Deus sempre vai dar uma porta de escape. Fica em paz. Aleluia. E aí o povo toma água. Toma água. Chega a noite. Quando chega a noite, o frio bate. Eu estou falando de deserto. Eu estou falando que tem 8 anos atrás, eu fui lá, em Israel. Eu fiz aquela volta do Egito, o território do Egito, para poder sair lá em Jerusalém. E eu vi o caminho todinho que Moisés fez. Entendeu, querido? E eu vi lá. Eu fui no Senai, gente, a gente coloca uma bota, dentro da bota a gente coloca meias com pele de animal, a gente coloca uma calça, depois outra calça por cima, ou 3, 4 calças, coloca um jaquetão, coloca uma coberta, se enrola num cobertor e os queixos ainda batem no outro. Deserto, frio, de 10 abaixo de 0. Estou falando 10, e você tremer, passar mal, entendeu, querido? Agora imagina, olha isso aqui. Entendeu, querido? O povo de noite, o frio batendo. Entendeu, querido? E o povo querendo morrer, desfalecendo. Aí Moisés olha para cima e diz assim, Deus, o povo está morrendo de frio. Aí Deus diz assim, afasta todo mundo. Afasta, Moisés. Olha o que vai descer aí. Uma coluna de fogo do céu.
Fogo aquece ou não aquece? Todo friozinho, todo mundo quer fazer uma fogueirinha para aquecer. Todo friozinho, todo mundo quer fechar a janela, tudo ligar, querendo um aquecedor, alguma coisa dentro de casa, no frio pegado mesmo para aquecer. Aleluia. Entenda uma coisa, toque alguém do lado e diga assim: Deus está trazendo uma resposta hoje para a tua vida. Aonde tiver prova vai ter vitória. Deus vai aquecer, Deus vai dar nuvem, Deus vai dar água, Deus vai mandar comida, Deus não vai deixar faltar nada, e o nome dele vai ser glorificado. Não vai faltar nada. Você crê? Você crê? Não vai faltar nada. Aleluia. A provisão de Deus. Aleluia. A provisão de Deus chegou. Quando a provisão de Deus chega, o povo se alegra. Aí o povo diz assim, ó: Moisés, estamos com fome. Deus mandou nuvem, Deus mandou água, Deus mandou coluna de fogo para não morrerem no frio. E agora o povo diz assim: estamos com fome, Moisés. Aí Deus diz assim: diga para o povo que amanhã, pela manhã, vai haver maná. Vai haver pão, para você entender melhor. Vai ter pão, vai ter pão, vai ter pão, vai ter pão. Fica tranquilo, vai ter pão. Não está entendendo? Toque alguém do lado e diga assim: mesmo na prova, Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Diga: mesmo na prova, Deus não vai deixar faltar nada no teu celeiro. Você não vai morrer de fome, fica tranquilo. Deus vai te sustentar, Deus vai te manter, Deus vai te dar até essa prova acabar. Depois que a prova acabar, nunca mais vai faltar nada no teu celeiro, nunca mais vai faltar nada na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. É profético essa palavra nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Porque a promessa de Deus era para que o povo adquirisse e tomasse posse da terra que manava leite e mel. Aleluia, leite e mel. Terra da prosperidade, terra da bênção, terra do milagre. E o texto diz bem claro, preste bem atenção nesse texto, que vai ser colocado aí, querido, aleluia, Deuteronômio capítulo 20, o verso 4, nos diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, e os acompanhará. Olha lá, ó. Pois o Senhor, o nosso Deus, os que vai convosco a peleja e contra os vossos inimigos para salvá-los. Aleluia. Então entenda, se Deus está contigo e Deus, querido, vai te dar a vitória, tu está temendo, está com medo por quê? Se Deus está dizendo: eu estou contigo, eu vou te salvar, eu vou te dar a vitória, eu vou te tirar daquela dívida, eu vou destravar aquela causa na justiça, eu vou prosperar aquela loja, eu vou te dar a cura, eu te trouxe aqui para um milagre, para uma resposta. Está com medo do quê? Se Deus está na peleja, se Deus vai dar vitória, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Medo não é de Deus, medo é coisa do diabo. Entenda isso aí. Aleluia. Medo não é de Deus. Deus, ele não tem plano de medo para você. Deus, ele não tem plano de perca para a tua vida. Deus, ele não tem plano, querido, de derrota para você. Entenda o que é que Deus está dizendo para mim e para você. Aleluia. Dentro de um culto, querido, de unção igual esse, já tem milagre, já tem cura, já tem libertação, já tem palavra profética. Então toma posse aí, meu filho, porque Deus está dizendo para mim que essa semana vai surpreender muita gente que está aqui. Deus vai surpreender muita gente e vai mudar a história, e o nome dele vai ser glorificado.